Meu amigo, minha amiga, você que é apaixonado pelo rádio, como eu também sou, não tem ideia do que vai acontecer hoje nesta série Vozes do Brasil. Dentro do projeto, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Nós estamos vivendo um período em que o nosso rádio brasileiro está fazendo 100 anos. E por isso, as melhores vozes, as maiores vozes, os donos delas estão conversando conosco, para que a gente possa deixar a história de viva voz como documento. E hoje esse momento de alegria não é porque eu estou diante de uma pessoa super premiada, não é porque ele já tem, acho que 10 slogans, 20 epítetos, é porque ele é meu amigo, eu gosto muito. Meu pai ouvia, era fã dele. Eu passei a ser depois que eu o conheci. Aí trabalhamos em emissoras próximas, depois nos separamos, voltamos. O importante é que hoje está aqui, nesta série, o meu amigo José Silvério. Como vai, Silvério? Boa noite para você, um grande abraço, um prazer muito grande. Eu vou muito bem. Depois de tantos anos trabalhando, aproximadamente 57 anos de carreira, eu parei. Um pouco forçado, um pouco empurrado, mas parei e confesso a você que gostei muito. Tanto é verdade que depois de um tempo parado, de um tempo sem trabalhar, de um tempo só eu e minha mulher, porque eu sou casado pela segunda vez e tanto os filhos meus quanto os filhos dela são pessoas independentes e nós ficamos um por conta do outro. E isso me trouxe uma recuperação espetacular de saúde, de descanso, de cabeça mais limpa, de tudo melhor, um pouco menos de um ano depois. E por isso eu estou muito bem, vivendo felizmente com ela e curtindo um pouco da vida, embora o momento tenha sido muito difícil, porque eu parei de trabalhar exatamente no começo da pandemia. Então, já estou há quase um ano. Aliás, o último jogo que eu irradiei foi no começo de março do ano passado. Então, por isso, eu estou hoje muito descansado, melhorei tudo, 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 tudo na minha vida. Claro que a parte profissional sofre um pouco, mas existe maneira de substituí-la. Puxa vida, até a gente está meio órfão por uma série de questões, porque a gente está acostumado, a gente tem não só o rádio, como quem está dentro do rádio falando para a gente, como alguém dentro da casa da gente, é da família, não tem jeito, né? Mas vamos começar agora relembrando o começo desse grande narrador esportivo, desse grande homem do microfone. Foi tudo em Minas Gerais, em Lavras, que começou, ou eu estudei errado a coisa? Não, foi tudo em Lavras. É muito engraçado, porque eu nasci numa cidadezinha próxima a Lavras, que até hoje continua pequenininha, pequenininha, chamada Ituirim. E em 1958, quando eu tinha ainda 12 anos de idade, eu fui estudar no internato em Lavras. Eu fiz o ginásio e o científico, que era assim que se chamava o pós-ginásio naquele tempo, e em 1963, quando eu estava no terceiro ano do científico, já ia concluir a minha formação, eu comecei a trabalhar na Rádio Cultura de Lavras, que naquele tempo era da Rádio Bandeirantes, era do seu João Saad, que era o proprietário da rádio. E ali eu comecei os meus primeiros movimentos como locutor de rádio. Comecei fazendo uma transmissão num jogo do Bragantino e da Olímpica de Lavras, um jogo amistoso, no dia 20 de julho de 1963, e aí eu consegui acertar minha vida, porque Lavras só tinha uma faculdade, que, aliás, é hoje uma universidade muito importante, que é a UFLAS, de
de agronomia, de tanta coisa, até de medicina, acho que tem uns 40 e poucos cursos. E naquele tempo só tinha agronomia e eu não tinha nenhuma vontade de ser engenheiro agrônomo, que era o único curso que tinha lá. Então, era isso, e aí minha vida ficou desse jeito, em Lavras, e aí, em 63, eu fiz essa transmissão, depois fiz mais algumas, e no começo de 64, um companheiro de rádio que virou um grande amigo meu, padrinho de casamento, ele estava em Lavras, ele era lavrense também, infelizmente ele já se foi, e ouviu a minha transmissão de um jogo de Lavras e gostou. E no dia seguinte ligou para mim, que ia fazer um programa na Rádio Cultura de Esportes, saindo da escola correndo, para saber se eu topava fazer um teste na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, desde que eu fosse jovem. E eu tinha 17 anos, ele achou o máximo, já com 17, eu narrando daquele jeito que ele ouviu no domingo, quando ele estava passeando em Lavras. Eu fui para Belo Horizonte, fiz o teste na Rádio Itatiaia, fui aprovado, fiquei na Rádio Itatiaia, e daí a minha carreira, a minha profissão virou esta mesmo, e eu, felizmente, para mim, deslanchei na carreira, conforme você sabe. Pois é, curioso é que às vezes as pessoas começam como disc jockey, trabalhando de madrugada para cobrir horário de algum colega e tal, e você já descobriu desde cedo que o seu negócio era a latinha esportiva. Eu acho o seguinte, a vida tem as suas curvas. E eu peguei o mês de julho de 1963, e 20 de julho era o aniversário de Lavras e é o aniversário da Olímpica de Lavras. Então, o Bragantino foi contratado para fazer um amistoso com a Olímpica lá em Lavras. E todos os locutores que a Rádio Cultura tinha, que eram uns 2 ou 3, todos eles amadores praticamente, nenhum deles estava em Lavras, porque era o mês de férias. E aí um amigo meu, chamado Itamar Mazoc, disse, olha, eu conheço um menino aí que joga botão em radiante e ele sabe irradiar. Aí eu fiz um teste na sexta-feira, que na verdade foi um treinamento, no treino da Olímpica, e narrei já no domingo. E a partir daquele dia, não parei até o começo do ano passado. Foi assim uma carreira rapidíssima, eu com 17 anos, e já saí radiando. E pouco depois disso, no começo de 1964, o amigo meu, que foi um grande noticiarista do Jornal Falado, tanto da Rádio Itatiaia quanto da TV Itacolomi em Belo Horizonte, Jaime Gomide, estava em Lavras, porque ele tinha uma namorada e ele que já era noivo, ele estava em Lavras, como maníaco por rádio, foi ouvir a transmissão de um jogo e me ouviu irradiando. E no dia seguinte ligou para saber se eu era novo e se eu queria fazer um teste na Rádio Itatiaia. E eu falei para ele, olha, eu acabei de completar 18 anos. Aí ele foi, então vamos correndo. Aí, passado um mês, uns 20 e poucos dias, eu fui fazer um teste na Rádio Itatiaia. Fiz o teste, fui aprovado, marcaram para eu começar, e olha como a vida tem histórias. No dia 1º de abril de 1964. E todos nós sabemos, dia 1º de abril de 64 foi o dia que explodiu a Revolução. Aí o meu emprego, que estava marcado para o 1º de abril, foi adiado para mais alguns dias. Aí eu fiquei tenso, fiquei preocupado. Falei, será que não vai dar certo? Não, já está contratado, inclusive já pode trazer sua carteira. Eu falei, eu não tenho nada, absolutamente nada. Aí eu consegui minha carteira profissional e fiz essas coisas todas e comecei a trabalhar no Rádio Itatiaia no dia 1º de abril de 1964. Naquele tempo, o diretor era o Laurindo, que foi o precursor da família Carneiro. Não, eu nem conheci. Era o Januário. O Januário Carneiro é que era o dono da Rádio Itatiaia. Ok. E o filho dele
desculpe, o irmão dele, que era o Emanuel Carneiro, é que ficou meu amigo, porque ele era o plantão e ele também era jovem. E aí eu comecei a trabalhar na rádio Itatiaia e fiz as minhas amizades e consegui deslanchar lá mesmo na Itatiaia. Até porque, eu digo sempre, a gente depende muito de sorte, de coisas a favor. E estava sendo construído o Mineirão. As obras tinham começado naquele momento. E eu, inclusive, comecei a acompanhar o Mineirão, eu passei a ser chamado de o repórter do Mineirão, porque eu tinha a obrigação de, a cada 15 dias, ir até o Mineirão e acompanhar como estava a obra e fazer um pequeno programa, uma pequena reportagem contando como estava o Mineirão. E a sua carreira do lado mineiro foi sempre na Itatiaia ou você chegou a sair e ir para uma outra rádio antes de vir para São Paulo? Não, eu tive uma outra trajetória. Eu saí da Rádio Itatiaia, tive uma passagem por Ribeirão Preto, e foi uma grande furada da minha vida, porque a rádio que eu vim para Ribeirão não tinha condição nem de me pagá-la, não faturava nada. E aí eu voltei para Belo Horizonte e voltei e fui para a Rádio Inconfidência. E aí eu trabalhei alguns anos na Inconfidência e o diretor da Inconfidência foi contratado pela Rádio Continental do Rio e me levou com ele. E eu fui, então, para a Rádio Continental do Rio. Aí a Rádio Continental foi uma grande barca furada na minha vida. Eu saí da Rádio Continental, fiquei fazendo futebol pela Rádio Tupi de São Paulo, porque tinha a loteria esportiva e a Tupi transmitia todos os domingos o segundo jogo do Rio de Janeiro, que era o último jogo e que fechava o teste da loteria, e eu narrava o segundo tempo. E eu tive uma sorte muito grande, porque nesse ano de 1964, 65, um desses 2 anos, o Rivelino foi jogar no Fluminense. Então, o futebol carioca ficou muito forte aqui em São Paulo. E o último jogo da loteria era o jogo do Rio, que começava às 5 da tarde. E eu, então, irradiava todo o segundo tempo do jogo do Rio. E eu tive sorte, porque eu peguei só o Maracanã lotado. Então, todo jogo eu irradiava, quase todos os jogos, eu só irradiava o segundo tempo, e eu tinha 25 anos, para irradiar um tempo só, sobra energia, sobra fôlego, sobra vontade, até porque eu tinha uma vontade enorme e precisava dessa vontade. E aí eu fui contratado, então, pela Rádio Jovem Pan, ouvindo a minha transmissão na Rádio Tupi de São Paulo. O garoto José Silvério de Andrade, que lá nos idos, lá pelos 16, 17 anos, já começou a irradiar futebol, quem era o ídolo? Quem era a pessoa que você ouvia mais no rádio transmitindo, ou talvez alguém que você se inspirasse, uma coisa do gênero? Eu tinha, no começo, bem no comecinho, as atenções e os ouvidos voltados para o futebol carioca, porque o interior de Minas Gerais é muito ligado ao futebol carioca. E eu ouvia o Rio de Janeiro. E a Rádio Continental do Rio, que hoje nem existe mais, que depois ficou muito fraca, era a rádio que mais fazia futebol no Rio naquela época. E ela tinha um locutor chamado Clóvis Filho, que serviu muito para ser o meu espelho. E ele era, sem dúvida alguma, um locutor excepcional. E depois eu tive o prazer de trabalhar com ele, embora num curto espaço de tempo, porque ele estava doente, e pouco depois que eu comecei a trabalhar com ele na Rádio Continental, ele faleceu e ficou uma brecha. E eu tive um pouco de chance de aproveitar essa brecha, e logo depois a Continental fechou o seu futebol por falta de condição econômica. Eu comecei a trabalhar com um amigo numa empresa que vendia
mimeógrafo no Rio de Janeiro, e aí eu tive uma passagem por Brasília, voltei para o Rio e comecei a trabalhar como correspondente da Rádio Tupi de São Paulo, irradiando esse segundo tempo dos Jogos da Loteria. E aí foi que eu fui ouvido pelo seu Tuta, que você conhece muito bem também, que foi seu patrão também. Ele ouviu uma transmissão minha e a Rádio Jovem Pan ia precisar de um locutor, porque o José Valdo estava parando de radiar, e me contratou para vir para a Rádio Jovem Pan, e eu digo sempre isso, foi exatamente onde eu poderia dizer que comecei a minha carreira de locutor esportivo. Mas aí, quando você começou, você já tinha uma boa bagagem, que muita Já gente tinha começa. uma experiência muito mais de vida do que de locutor, porque eu já tinha comido um pouco de grama, esparramado por essas andanças de rádio, e vim para a Jovem Pan pronto para fazer as transmissões e pronto, não só para transmitir, como para viver. E era novo ainda, tinha 25 anos. Você teria feito algum curso, alguma técnica, foi orientado por alguém, tipo foniatra? Teve essa coisa? Eu vou te explicar por quê. Quando eu ouvi, meu pai sempre foi ouvinte, não tenha dúvida nenhuma, mas eu, como trabalhava muito, ouvia quando dava. E quando você usava aquela abertura de vogais que você falava espalma, eu começava a brincar com isso e já perdia a voz 10 segundos depois. Quando você falava alguma coisa nesse sentido, eu queria copiar ou queria brincar e falar, meu Deus do céu, como é que ele consegue? Porque as cordas vocais elas vão sendo arrebentadas. Como é que você trabalhou isso na vida, que é muito importante para quem está nos vendo entender e saber por que você chegou até onde chegou? Eu não posso te explicar por que eu trabalhei isso, porque foi tudo instintivo. A única coisa que... Eu tenho duas coisas engraçadas. Quando eu comecei a trabalhar na Rádio Continental, no Rio de Janeiro, que isso aí foi em 72, 73, a Rádio Continental colocou uns 4 ou 5 locutores dela para fazer um teste, para fazer um curso com uma fonoaudióloga. E eu fui fazer. E os caras pediram para ela para ter um cuidado especial com a minha voz, porque disse que eu prometia bem como locutor esportivo, e eu tinha exatamente isso que você perguntou, que como é que eu fazia isso. E no primeiro dia de aula, quando a professora, que era formada, a fonoaudióloga, me pediu para falar, ela falou que o pessoal da Continental, isso ela falou particularmente comigo, tinha um cuidado especial comigo, queria que ela tivesse um cuidado comigo, porque eles achavam que eu tinha futuro. E eu tinha 23 anos nessa época. E quando eu comecei a falar, que comecei a simular uma transmissão e comecei a ler um noticiário, ela virou para mim e falou assim, não, você pode parar. Aí eu já fiquei meio assustada, falou, não, você é que vai dar aula, não sou eu. Como é que você fala alto, desse jeito, com tanta voz para fora, e não fala alto, fala bem baixo até? Ela ficou espantada com a minha colocação de voz. Então, eu acho que eu tive isso. E, olha, e vou te dizer, você sabe bem, você me conheceu numa outra etapa da vida, eu irradiava na Jovem Pan, teve um período que eu chegava a irradiar 4 jogos por semana, porque eu estava numa fase tão boa e a rádio estava entendendo maravilhosamente bem, mas eu tinha que irradiar. E eu não ficava rouco, então todo mundo ficava querendo saber por quê. Outras pessoas com muito menos trabalho que eu ficavam roucas rapidamente. E aí comecei a servir como mostra de fonoaudiologia. E todas as pessoas ficavam espantadas com o que saía da minha voz e o que parecia sair. Então, ficou uma coisa assim. Eu acho que foi, e eu digo sempre isso, que Deus foi muito bom comigo. Ele me ensinou a colocar a voz
sai forte e eu falo baixo. É uma coisa meio inexplicável até. É, exatamente isso que me chamava a atenção, porque eu dizia, pode ter um curso, existem cursos, não só de locução, que ensinam a colocar voz, impostar e tal, mas a do Silvério não é parecida com alguém, não é aquele escola de fulano, ele é a escola. Então, eu sempre achei que tinha alguma coisa, além do dom divino, mas que deveria ter alguma coisa que você tivesse treinado antes, ou Não, aprendido. foi tudo instintivo. Você veja o seguinte, é, o negócio do meu começo na carreira foi na semana de 20 de julho de 63, e na sexta-feira eu transmiti o treino da Olímpica, que foi a única coisa que eu fiz. Eu transmiti no gravador da Rádio Cultura de Lavras. E no domingo saí irradiando o jogo Olímpica e Bragantino, e ninguém acreditava que eu estivesse irradiando daquele jeito que eu estava irradiando, porque é a primeira vez que eu falava ao microfone, eu nunca tinha trabalhado, e eu tinha 17 anos apenas, e todo mundo ficou espantado. Então, eu acho que as mãos de Deus foram muito benévolas comigo e me acompanharam ajeitando a minha garganta. Bom, já é extremamente importante, porque você, além de abençoado, é um profissional extremamente reconhecido, todo mundo sabe quem é o Zé Silvério, quantos prêmios ganhou e tal. Agora vamos falar um pouquinho da carreira paulistana, José Silvério na Jovem Pan e irradiando para o mundo, como diziam os slogans da época. Quando você começou a trabalhar na Pan, você falou que entrou no lugar do Joseval, um queridíssimo amigo. Eu trabalhei muito com o Joseval na Tupi. Sei. Eu dirigia a difusora e ele era o grande narrador. Ele foi para a Tupi depois que ele saiu da Jovem Pan e disse que ia parar e não conseguiu parar e foi para a Tupi. E enquanto eu fazia a Copa do Mundo de 78 na Jovem Pan, ele estava na Tupi. Bom, interessante esse lado também. Tudo isso é história. O importante, como eu sempre digo, é que nessa conversa de amigos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, de preferência com fone de ouvido, que você não perde absolutamente nada, porque se tiver criança, cachorro, outro sistema de som ligado no fone, você fica ouvindo absolutamente tudo o que nós estamos conversando. E contando tudo, aqui não tem nada. Essa casa é grande, só temos eu e minha mulher. Mas sim, mas eu digo, às vezes, o nosso ouvinte, espectador, né, ele pode estar num local usando o computador, usando o celular, e aí vem as coisas que estão em volta, uma moto que passe pela rua. Então, o conselho de usar o fone é sempre bom para que a pessoa tenha essa possibilidade de ouvir tudo e não perder nada. Mas voltando lá para a Avenida Paulista, você disse que chegou a narrar 4 jogos por semana. Era prioridade, porque a Jovem Pan sempre foi uma emissora jornalística e o esporte era um peso, tinha um peso grande também. Havia momentos em que era cortada a programação jornalística tradicional, o hard news, para entrar o esporte, ou havia momentos em que o acordo comercial era o seguinte: olha, você vai para o campo, que naquele tempo não era tudo off-tube, ainda era muita coisa de ao campo, e você, na hora que tiver um gol para sair e tal, você chama a gente, você tem prioridade. Como é que era o esquema lá? Não, quando eu cheguei, tem uma história engraçada a esse respeito. Quando eu fui contratado pela Jovem Pan, eu fiquei morando, eu não trouxe a minha família para São Paulo, eu fiquei morando numa pensão, e um dia eu fui almoçar com o Osmar, logo depois que eu cheguei. Aí o Osmar me disse, olha, você vai chegar numa emissora que não faz muita transmissão de futebol. A prioridade da Jovem Pan é o jornalismo, e nem sempre alguns jogos mais fracos
a Jovem Pan faz. Como você entra como terceiro locutor, você vai irradiar pouco. Então, você vai ter que ter um pouco de paciência. Aí eu disse para ele, não, Osmar, não há nenhum problema. Eu estou aqui para trabalhar, o que tiver que fazer eu faço, senão eu fico tranquilo na minha posição, eu conheço, sei o que você é, sei que o Edemar é o segundo locutor, eu entro como terceiro locutor, vou ficar tranquilamente no meu lugar. E acertei, fiz umas 2 transmissões assim no começo, e na quinta-feira, quando eu estreiei, eu passei na Jovem Pan para saber o que ia acontecer. Eu encontrei o seu Tuta, que estava lá no corredor, ele disse para mim, olha, eu tinha 25 anos, você tem um futuro enorme aqui na rádio, você é o locutor que melhor estreou na Jovem Pan até hoje, com experiência, com força, com juventude, parecia que você estava brincando de radiar. Aí eu disse, não, eu sou assim mesmo, eu narro futebol por prazer, embora eu precise da profissão, mas eu começo irradiando com prazer. E fui para o Rio de Janeiro, minha família estava no Rio, e fiquei de voltar na terça-feira para começar a trabalhar de verdade. Eu tinha feito o teste num jogo, eu tinha transmitido um jogo Palmeiras e Sport do Recife, no campo do. Não, aliás, Corinthians e Sport do Recife, no campo do Palmeiras, com chuva, sem ninguém no campo. Eu voltei, encontrei o seu Tuta lá na Jovem Pan e disse: olha, você foi o melhor locutor que estreou até hoje na minha rádio. Você pode ter certeza que você terá um futuro muito grande. Isso contrariou aquela história do Osmar, não contrariou porque ele queria a história, porque mudou, a minha presença mudou um pouco o estilo do Jovem Pan. E aí, no sábado, na sequência, tinha um jogo do Palmeiras, no campo do Palmeiras, que era um jogo importante, e no domingo tinha um outro jogo importante. E na quinta-feira eu voltei na rádio, depois de ter chegado na terça, passei lá na quarta, conversei, aprendi umas coisas da empresa, que era lá perto do aeroporto, exatamente onde era a Record, a TV Record e a Rádio Record também, e depois ficou só a TV Record e a Jovem Pan. Aí eu passei lá para ver o que ia acontecer e levei um susto enorme, que eu estava escalado para irradiar o jogo do sábado, que era o jogo segundo mais importante da rodada do Campeonato Brasileiro, o Osmar ia irradiar no domingo. Eu assustei com aquilo, falei, puxa, eles falaram que eu não vou irradiar quase nada, de repente já vou fazer o jogo do sábado, e isso provocou uma certa confusão interna, mas que não tinha problema, porque quem escalava era o seu Tuta. E quando eu narrei esse jogo, Palmeiras e Figueirense, nunca vou esquecer disso, na segunda-feira eu vi o Jornal da Tarde, que faz uma falta, tem saudades até hoje, e o Jornal da Tarde fez uma matéria com uma foto minha, que eu nem sabia como é que eles tiraram, irradiando esse Palmeiras e Figueirense, e falando a meu respeito, dedicou um grande espaço para falar da minha transmissão. Foi o Vital Batalha que fez a matéria. Eu jamais esqueço esse tipo de coisa. E me colocaram como um deus de locutor, e todo mundo, mas é o primeiro jogo que ele narra, chegando agora, e já é tudo isso e tal. Então, e isso mudou a história. Criou alguns problemas para mim, mas mudou a minha trajetória na Jovem Pan. O seu Tuta, que você conhece, sabe que ele participava de tudo, a escala era feita por ele, tudo na Jovem Pan era ele que fazia. Ele é que gostou de mim, não de mim, porque ele me conhecia direito, da minha transmissão. E eu imediatamente passei a ser o segundo locutor da Jovem Pan. Eu fiquei como o terceiro uma rodada. Então, aconteceu isso. É ruim dizer, mas eu acho que foi mérito do meu trabalho, que depois de tantos anos, depois de tanta luta, eu já tinha 26 anos nessa época, ele valeu para mim, porque eu fui reconhecido por uma pessoa que você conhece muito bem, que conhece rádio profundamente, né?
Bom, para que o nosso espectador, ouvinte, acompanhe toda a história e conheça um pouco mais, como é o esquema da emissora? Você disse que era o terceiro narrador, ou seja, o pessoal estabelece lá, o primeiro narrador é fulano, no caso, acho que Osmar Santos, pelo que você disse, havia um segundo que não foi citado, e terceiro, você estava entrando. Havia um outro, um quarto, ou eram só três? E Não, aí. eram só três. O segundo era o Edemar Anuzek, que também é um excelente, foi um excelente locutor da Jovem Pan. E o segundo locutor, que praticamente dividia com o Osmar, era o Joseval Peixoto. E eu entrei na vaga do Joseval como terceiro, mas eu fiquei 15 dias como terceiro locutor. E passei imediatamente para segundo. Essa é uma ordem estabelecida pela direção da emissora, e a partir do que a direção entende que dos profissionais que ela tem. É uma coisa bem simples a esse respeito. Sim, e como é que é feita a escala? Né? O principal jogo, vamos dizer, da quarta e do domingo, o titular, o número um, é que transmite. O segundo jogo, que poderia ser, como em outros lugares aconteceu, a segunda emissora vai transmitir, porque não é um jogo tão emocionante, tão empolgante, mas é importante, porque tem, inclusive, os contratos comerciais e tal. Como era feita essa escala? Você trabalhava na quarta e sábado ou nos dois principais? Como é que era o esquema? Só para a gente. Olha, nesse meu início de Jovem Pan, o titular era o Osmar, sem nenhuma discussão. Eu fazia o jogo de sábado, que era o segundo jogo. Imediatamente eu passei a fazer o segundo. Como eu nunca tive problema de ficar rouco sempre, eu passei, depois de um determinado período, que eles descobriram a minha força física para irradiar, eu passei a irradiar o jogo número 2, que normalmente era no sábado, e o jogo de quarta-feira. E com isso eu cresci e fui impondo o meu jeito de trabalhar dessa forma. Na Jovem Pan, o chefe da equipe era o Osmar, mas o seu Tuta era presente em tudo na rádio dele, e ele batalhava muito com a rádio, que estava começando a crescer, a aparecer aqui em São Paulo, e no futebol, que ela nunca deu muita bola, ela estava começando a crescer também. Ele que fazia a escala e ele que escolhia os jogos. Normalmente o Osmar irradiava domingo, eu irradiava sábado e quarta-feira. Na ordem da história, vamos dizer assim, a maior emissora, a mais ouvida, teria sido a Tupi com a equipe 1040 e Bandeirantes depois. Como é que, na sua visão, como era isso aqui no território paulista? Eu acho que a Bandeirantes sempre foi a de maior audiência. A Tupi teve uma audiência no momento da loteria. Inclusive, quando eu fazia aquele jogo de um turno, de um tempo só, que era a minha transmissão, o segundo tempo do jogo do Maracanã, eu digo sempre o seguinte: eu tive talento, mas eu tive muita sorte. Naquele ano, o Rivelino foi jogar no Fluminense. Então, todo o grande jogo do Rio de Janeiro era domingo, às 5 horas da tarde, e o Rivelino, na maioria, estava presente. Tinha acabado de sair de São Paulo. Então, eu irradiando na Tupi o segundo tempo do jogo do Maracanã, com fôlego total e com o Rivelino quase sempre presente, eu consegui fazer a Tupi ter uma audiência. Não eu consegui fazer, a Tupi fez uma grande audiência e eu aproveitei dessa grande audiência da Tupi para aparecer. Daí é que houve o convite da Jovem Pan para que eu viesse para a Tupi, porque o Joseval manifestou a vontade de parar, e eu vim para o lugar dele, mas como terceiro locutor. Mas eu, na escala da Jovem Pan, eu nunca fui o terceiro. Então, eu tive, vamos dizer assim, é uma coisa que todo mundo do Brasil gosta de dizer, eu tive essa sorte. Eu não vejo como sorte, eu vejo como oportunidade, e eu soube aproveitar essa oportunidade.
Não tem dúvida que quando a pessoa tem competência, a gente entende até a sua modéstia em não falar muito de você, mas a gente sabe que quando a pessoa tem competência, oportunidade aparece, ela abraça e vai embora. E, como diz É, na gíria, nada de braçada. a gente tem a vida tem, você tem que ter oportunidades. E a partir da oportunidade que você tem que ter talento. Se você aproveita bem ou não Ou aproveita, não, e porque aí tem muita outro, gente que teve oportunidade e não aproveitou. sem dúvida. Outra coisa que eu queria saber e contar para os nossos ouvintes e espectadores. O locutor esportivo, como qualquer ser humano, qualquer um de nós, tem um time de preferência. Durante muito tempo ninguém falava nada, ninguém sabia. As pessoas que ouviam comentavam nos bastidores assim: eu acho que fulano é palmeirense, porque quando o Palmeiras joga, ele fica um pouquinho mais empolgante. Outro dizia: mas fulano, em contrapartida, deve ser corintiano, porque quando o Corinthians... Como é que é para o narrador tentar segurar a emoção pessoal e só trabalhar com a emoção profissional? Eu vou te responder essa pergunta de uma forma meio fugitiva, mas esclarecendo. Eu tive um amigo, que você deve ter ouvido, que foi locutor da Rádio Bandeirantes rapidamente, e foi locutor da TV Tupi do Rio de Janeiro bastante tempo, chamado José Cunha. O José Cunha nasceu em Ponte Nova. Quando eu comecei na Itatiaia, ele estava saindo da Itatiaia. Eu aprendi muita coisa com ele. Ele me ensinou algumas coisas da profissão, do pós do jogo, do que acontece nos bastidores, essa coisa toda. E ele disse para mim uma frase: falou, aprenda uma coisa, o rádio não é fácil, tem muita gente querendo derrubar. Ponha um lema na sua cabeça: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, isso daí me carregou a vida inteira, sabe? Então, eu não tinha realmente essa história de torcer futebol. Eu tinha a história de ter que transmitir direito. Então, qualquer jogo que eu fui transmitir na minha vida era final de Copa do Mundo. Tanto que, num determinado ponto da minha carreira, algumas pessoas diziam que eu era exagerado, que todo jogo, para mim, era o máximo. E eu, humildemente, dizia: não, não é que é o máximo, esse é meu estilo. Eu quero fazer do meu trabalho o melhor jogo. E não me importa quem vai ganhar esse jogo. Foi mais ou menos desse jeito que eu criei o meu estilo e a minha maneira de conduta dentro das transmissões. Quantas Copas do Mundo você transmitiu? 11, e todas com a final no estádio. 11 Copas do Mundo, desde 78 na Argentina até agora a última Copa que foi em Moscou, a final da Copa. Você acha que houve um crescimento ou uma decadência no sistema? Claro que todo mundo vai, viaja, chega lá no local, aprende um pouquinho, consegue lá 1 ou 2 dias de adaptação, dá uma passeada e dali a pouco começa a trabalhar e não para mais. Quase não dá para aproveitar, para conhecer o local, etc. Fazer turismo, vamos ser bem claros. Agora, a sequência, quer dizer, não só a tecnologia, mas a sequência de tudo o que aconteceu na história do futebol. As coisas melhoraram muito ou antes, por causa da dificuldade tecnológica, dava mais força, mais garra para fazer o trabalho? Olha, eu acho o seguinte: eu tive uma coisa na profissão que muita gente achava muito estranho. Eu sempre fui uma pessoa muito quietinha, bozinho, chegava no estádio, ficava quietinho no meu canto. Então, tinha gente que duvidava de mim, falava: mas esse cara não irradia, ele não vai irradiar, não, ele está tão quieto ali, ele parece ser tão humilde, tão quietinho, não fala nada. E aí, quando abri o microfone, o cara ia ver e falou: mas ele abre o microfone, ele explode. Eu acho que
você que tem que fazer o jogo, você que tem que fazer a profissão. E é muito engraçado que a gente tem críticas. Você sabe muito bem, você trabalhou tanto em rádio, que a gente é criticado. Tem sempre alguns que criticam. Mesmo que você não fale nada, alguém te critica. Tem dia que você não... Você narra, nossa, um espetáculo, e o cara fala, nossa, que porcaria. Tem dia que você narra mal e o cara fala que você está bom. Então, essa medida de crítica que se faz a respeito das transmissões, ela não existe. Você tem amigos que dizem que você é o maior, que toda transmissão sua é o máximo. Tem inimigos que não gostam de você, que dizem que toda transmissão sua é ruim. Se você fala baixo durante a transmissão, ele não estava com vontade, olha lá, está errando baixinho. Se você narra com muita vontade, grita e fala e tal, o cara fica, nossa, ele grita demais, está atrapalhado. Nem ouviu, mas ele fala assim. Então, eu que sou mineiro, quietinho, fico ouvindo as críticas, a gente sofre crítica de tudo e quanto é jeito. Se você fizer de um jeito, o cara acha que está errado. Aí você faz do jeito que ele quer, ele já fala, não, mas não é bem isso que você tinha que fazer. Então, é muito difícil. Se você se preocupar com as críticas que você sofre, ou se empavonar com os elogios, você vai transmitir pensando nisso e não transmite nada. Então, o locutor tem que fechar o ouvido para as coisas de fora, colocar o fone, prestar atenção o máximo que puder no estádio, no gramado, nas pessoas que estão jogando, naquilo que acontece no jogo e irradiar. E é o que eu sempre dizia, seja o que Deus quiser depois que você começa a transmitir. Muito bom. Todo mundo sabe, e quem não sabe vai descobrir, que as emissoras, as principais emissoras, elas locam uma cabine esportiva, é feita uma ligação, inicialmente era chamada LP, linha privativa, que ligava o ponto, onde estava lá a pequena mesa de som, mixando 1, 2, 3 microfones, talvez 4, porque havia 2 repórteres no campo, e aí esse som ia por telefone, linha telefônica normal, muitas vezes com ruído, com descarte de telefone, uma série de coisas, e levava até a central técnica, onde o som era equalizado e ia para o transmissor. Você, dentro de uma cabine dessas, com uma distância que, às vezes, em cada local onde você vai, a cabine tem uma posição visual, às vezes ela está muito bem colocada, para ver o nome do jogador, para ler, porque você tem uma lista, para acompanhar a numeração. Isso é hábito e você acaba entrando nessa, ou eventualmente pode até trocar o nome de A, B ou C, ou isso vai com a experiência, com o tempo? Isso vai com a experiência, com o tempo. Eu comecei irradiando jogos menores, você ficava em estádios bem menores, nós demoramos para ter estádios grandes, e você ficava muito próximo. Então, você tinha a escalação, e os erros que você cometia de nomes de jogadores, eles eram bem conhecidos de você. Teve momentos que não tinha substituição, os times tinham elencos pequenos, então você se acostumava com o número da camisa, com a maneira com que o jogador corria e se portava dentro do campo, com a cor deles, quando tinha cores diferentes, você aprendia de uma forma. Você observava tudo o que acontecia no campo, observava de forma bem rápida. E eu sempre fui muito dedicado. Eu criei, no começo da carreira, quando jovem, que nem óculos eu usava, enxergava tudo, eu criei a fama de não errar. Isso me foi muito útil. Depois, uma coisa que ficou muito contra nós foram os estádios que cresceram
os estádios começaram a ficar maior, mas eu ainda tive uma sorte de ser em Belo Horizonte e o Mineirão, que era muito grande, que tinha os jogos principais, mas nós tínhamos uma cabine muito próxima e muito com uma visão espetacular. Então, os erros continuaram sendo poucos. Mas em determinados estádios, quando chegava na ponta esquerda ou na ponta direita do outro lado do campo, onde você estava, quer dizer, normalmente ficava numa das laterais, nós começamos a ter problemas. E passava, porque eram pouquíssimos os jogos naquela época que eram transmitidos pela televisão. E há uma outra coisa que vale também muito, e vale muito para o locutor. Ele está acostumado a ver aquele jogador mais vezes do que uma pessoa normal. Uma pessoa normal, que eu quero dizer, é o normal que não está ligado no futebol como nós. Então, você aprende isso. E você começa, com o tempo, quando você enxerga bem o que está acontecendo no gramado, você começa a pegar também o estilo de cada jogador, que nenhum é igual. Do jeito de andar, com qual pé ele chuta melhor, como ele se coloca em campo, e você vai usando tudo isso. Tem determinados momentos que tudo isso vai a zero. E aí é absolutamente comum você errar. Se você errar uma vez e se perturbar com esse erro, você vai errar muitas vezes. Se você aceitar uma certa humildade, entender que você é um ser humano, que você não está ali para acertar tudo, você está ali para irradiar aquele jogo, dar uma emoção a ele e acertar o máximo que você puder. Mas sabendo que você é um ser humano, que você pode errar, você erra uma vez ou outra só. Se você achar que você é perfeito, no primeiro erro que você tiver e você ficar nervoso, você vai errar o tempo todo. Então, essa é uma coisa bem pessoal. Depende muito de uma pessoa para outra. E eu nunca me importei quando eu errava. Eu consertava na sequência e ia em frente. E sempre entendi, isso é uma questão minha, bem pessoal, que eu sou um ser humano. Eu sou sujeito a errar. E se eu trocar um jogador com outro numa partida e não for uma coisa muito importante, eu entendo como absolutamente normal. Você vai ser criticado, mas eu também nunca tive a pretensão de ser só elogiado. Eu sempre aceitei as críticas ao meu trabalho e a eventuais erros que foram cometidos, e com certeza foram muitos. Nós estamos conversando, como você está acompanhando, com esse ídolo do futebol, não porque jogou bola, aliás, pode ser até que ele tenha feito isso antes de começar a irradiar, mas daí para frente, o José Silvério foi sempre o dono da latinha, como se diz na gíria. E eu tenho uma curiosidade, porque às vezes, quando a gente está assistindo a um jogo pela televisão, a gente sabe que as câmeras estão todas de um lado. Porque se você colocar uma câmera do lado de lá e outra do lado de cá, a bola vai confundir todo mundo, porque ela está indo para a esquerda, de repente ela volta para a direita. Então fica tudo de um lado só. Quando vocês, locutores, têm que transmitir com um videozinho que às vezes já tem na sua cabine, ou quando tem que partir para o esquema off-tube, fica mais difícil do que transmitir ao vivo dentro do campo? Tudo é relativo. Você, em alguns estádios, você dá graças a Deus quando você tem imagem de televisão para te ajudar. Mas quando tem outros jogos, a imagem da televisão só te atrapalha. E a maior parte da minha carreira, eu tenho isso a meu favor, não era na fase da televisão. Porque a fase da televisão, e aí é difícil falar isso porque as pessoas ouvem e não entendem direito. A fase da televisão diminuiu muito a audiência e a importância do rádio, porque com os jogos transmitidos
do jeito que são transmitidos hoje, a televisão hoje é um suicídio para o narrador de rádio. Aquela imagem que ela tem, as repetições que ela tem, se você der um errinho, você está perdido. Tanto é verdade que, nesses últimos tempos de transmissão, o cansaço que eu chegava em casa depois dos jogos, depois das transmissões, era muito maior, porque você tinha que ter uma disposição muito maior. Você, por exemplo, vai irradiar, e isso, eu uma vez recebi uma carta de um ouvinte que estava meio indignado comigo, porque disse que ele aprendeu a me ouvir porque eu não errava nunca. E que, no campo do Corinthians, quando ele me ouvia o jogo, do outro lado das cabines, ele sabia onde eram as cabines de rádio, eu errava alguns jogadores. Eu disse para ele, eu só não erraria nas cabines do campo, que nem são cabines, das posições do campo do Corinthians, na distância que eu fico para o lado de ataque, lá na ponta esquerda do outro lado, se eu não errasse, a transmissão seria muito pior, porque eu não seria humano. Aqui eu sou um ser humano, eu troco alguns jogadores. E isso é absolutamente normal. Então, eu sempre achei que é muito melhor você admitir o seu erro, falar a sua verdade, do que mentir que você não trocou, alguma discussão. Não adianta, você vai ver e depois você vai provar que você erra, como qualquer pessoa erra. Nós não criticamos tanto os jogadores que perdem gols, que às vezes nós achamos lá de cima que são gols feitos e eles perdem, e aí a gente critica. Então, você não pode cometer o mesmo erro criticando o locutor, porque ele troca um jogador com outro na mesma hora. Mas eu posso dizer, como minha defesa, mesmo depois de errar, mesmo errando mais nessa fase de campo do Corinthians de noite, a gente erra. Mas eu garanto para você que os erros não foram os mais importantes do jogo e foram erros muito, um número bem aceitável. Não tenho dúvida disso. É importante que o nosso amigo, nosso acompanhante aqui nesta conversa entre amigos também, entenda que a televisão, está todo mundo vendo ali, é muito fácil. Aliás, às vezes, uma narração muito exagerada até atrapalha um pouco a conversa, a cervejinha, o churrasco, seja lá o que for. Mas no rádio, quando você está ouvindo, a menos que você esteja dentro do campo, com o velho radinho speaker na orelha, como meu pai fazia quando ia assistir aos jogos do Palmeiras, é importante que você perceba que o locutor, o narrador esportivo, ele está fazendo uma tradução, porque você não sabe onde você está, ou qualquer parte onde você esteja, ele está levando aquela sensação daquilo que está acontecendo para você ver o jogo. Essa é a parte importante que eu acho da tradução, que eu chamo, da transmissão esportiva, e é feita por pessoas especializadas como o Silvério. Nós estamos aqui num... Pode falar. Sabe, eu tive sempre uma coisa na cabeça. Eu não posso querer ser perfeito, porque se eu for perfeito, eu vou criticar os jogadores o tempo todo, porque eles não erram, às vezes, alguns gols que você nem acredita. Então, eu erro também. Eu sempre coloquei, quando eu errava, se fosse um erro grosseiro, eu sempre dizia que errei e ia em frente, porque eu nunca tive a pretensão de ser o maior e nem de ser perfeito. Nós estamos quase chegando ao final da conversa, mas eu não vou deixar passar duas importantes fases da sua vida. Houve um momento em que você saiu da Jovem Pan para ir para a Rádio Bandeirantes, porque havia, do mesmo jeito que aconteceu na Jovem Pan, a oportunidade em que um locutor estaria deixando o seu posto e você iria substituí-lo. É isso? É essa a verdade? Não, aconteceu o seguinte.
Isso foi em 86. Fim de 85 para 86, que tinha a Copa do México. O locutor que a Bandeirantes tinha, que era uma figura impressionante, excepcional, ele já não estava narrando do jeito que narrava quando mais jovem. E ele estava fugindo muito de transmissões. Então, a Bandeirantes achou que precisava de ter um locutor. Procurou no mercado, tentou, fez o que fez e tal, e não achou. E aí fez um investimento, que foi um grande investimento financeiro, e me contratou. Só que tudo tinha um esquema, um acordo, vamos dizer assim. Só que o outro locutor, logo depois que eu estive lá, e quando eu cheguei, já quase que de imediato, a Bandeirantes, que era a terceira colocada no Ibope, passou para a primeira. Aí eles começaram a me escalar mais do que eu esperava. E a outra pessoa reagiu. E quando ela reagiu, eu não concordei. E, coincidentemente, chegamos ao fim de 85 nessa situação. Não tinha terminado ainda o ano de 85, mas já estava caminhando para o fim. 86 era o ano da Copa do México. E a Jovem Pan estava correndo o risco de não fazer a Copa do México porque não tinha vendido o seu futebol. Aí a Jovem Pan, e você conhece o seu Tuta, me procurou, me fizeram uma super oferta financeira para voltar para a Jovem Pan. Além do dinheiro que me convenceu, existia o fato da resistência dentro da Bandeirantes de mudar o esquema e querer fazer a Copa do Mundo dividindo transmissões. E na Jovem Pan eu seria o locutor das transmissões mais importantes. Aí eu pensei, conversei, analisei tudo. E entendi isso que é importante, uma posição minha, exclusivamente minha, que o melhor para mim era voltar para a Jovem Pan. E voltei para a Jovem Pan. E isso provocou uma confusão danada, mas eu posso te dizer que voltei ganhando quase que uma fortuna para o rádio daquela época e fiquei feliz da vida. Aí fui criticado por muita gente, mas o tempo passou e todos viram que eu tinha razão, porque é aquela história. Eu cumpri aquela frase que o Zé Cunha me ensinou quando eu cheguei na Itatiaia, que a profissão é perigosa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, aí eu voltei para a Jovem Pan e me dei muito bem. E fiz realmente aquilo que eu tinha que fazer. Acho assim, se tiver errado, é mais um erro que eu cometi na vida, mas eu tenho certeza que esse erro eu não cometi. Com certeza, com o seu nome no elenco da Jovem Pan de volta, os patrocinadores voltaram correndo e tudo se resolveu da maneira mais gostosa possível. É verdade. Eu irradiei a final do Campeonato Paulista de 85. No dia seguinte, quando eu voltei na Jovem Pan, todas as cotas da Copa do Mundo tinham sido vendidas. Então, eu cumpri para a Jovem Pan e o meu salário funcionou para mim. Bem honestamente, eu fiz a minha vida com essa mudança. E agora, para encerrar a conversa, ainda temos que falar da sua ida definitiva para a Bandeirantes. Definitiva que eu digo é porque você parou de transmitir, ou seja, encerrou a sua carreira nesta emissora. Eu posso garantir a você uma coisa, que você não sabe porque não estava lá dentro. Eu, no período em que dirigi a Rádio Bandeirantes, e depois montei a Rede Bandeirantes de Rádio, ouvi falar inúmeras vezes. Se nós pudéssemos trazer Fernando Vieira de Mello para cá, imagina, não dá para imaginar o Fernando indo para outro lugar, mas falava-se. E também, se pudéssemos ter o Silvério aqui. Então,
Você, não é que eles procuraram na praça, não acharam ninguém, foram atrás de Silvério. Eles sempre quiseram ver o Zé Silvério. Mas, obviamente, uma coisa é querer e outra coisa é conseguir transmitir. Mas conta para a gente como é que foi a sua transição da Avenida Paulista para o Morumbi. Eu posso sintetizar. É bem fácil. Aí, sabe, é aquela história. Você sabe, Malhoca, que tudo isso a gente paga. Tudo que você faz na vida tem alguém que te contraria, que te critica. Essa última volta foi exclusivamente financeira. O que a Bandeirantes me ofereceu para ir trabalhar lá, nessa última passagem, se eu não aceitasse, eu seria burro comigo e com a minha família. Então, eu digo isso. Encontrei um ambiente muito bom nessa segunda ida para Bandeirantes. Montamos a equipe, tivemos um monte de vitórias, de faturamento, e eu me dei muito bem. Eu não tive nenhum problema nessa passagem. E entendo perfeitamente o que aconteceu nessa minha saída. A Bandeirantes cumpriu tudo comigo, me pagou tudo direitinho. Eu saí muito mais por causa da pandemia e por causa da minha idade. As pessoas acharam que, na minha idade e com a pandemia, eu corria riscos. Então, eu não consegui entender. Aí você pode criar alguma coisinha, alguma outra, porque sempre tem um detalhezinho, mas eu confesso a você com toda sinceridade que eu não tenho nenhum tipo de problema com essa minha parada. A parada foi decisão minha, e a saída não foi decisão minha, mas a parada foi decisão minha, porque eu achei, vou aproveitar essa oportunidade, eu já fiz 75 anos, acho que está na hora de parar. E parei, e não me arrependo nem um pouquinho de ter tomado essa decisão. Acho que está tudo certo comigo e com a minha vida. Pergunta final. Se aparecer uma oportunidade, vamos imaginar que daqui a um tempo tudo volte ao normal, as coisas melhorem e fiquem ainda mais gostosas do que antes. Se aparecer alguém cutucando você com o vírus do rádio, que é outro vírus, é aquele mais gostoso, que quando a gente é picado por ele, a gente fica feliz da vida porque não larga mais. Você teria coragem de repensar a sua decisão de parar? Teria. Eu sou. Eu acho que a vida, menos a morte, nada é definitivo. Você pode pensar uma coisa hoje e pensar outra amanhã. Depende de tanta coisa. Depende da emissora, depende do salário, depende das condições, depende de muita coisa mesmo, porque isso pode fazer com que eu volte. Mas, respondendo para você, com o pensamento de hoje, eu não gostaria de voltar, não. Eu acho que o que eu tinha que fazer está feito. Eu completei 75 anos. É, a gente tem que entender que, na vida, um pouco de descanso faz bem também. Muito bom. Foi delicioso, foi bom demais conversar com o Silvério. A conversa passou tão rápida que já ultrapassamos a primeira hora e eu não vou ficar abusando da paciência do Silvério, mas de qualquer maneira, mais para frente a gente volta a conversar com ele, porque quem sabe as coisas podem mudar ou a gente descubra que se esqueceu de perguntar alguma coisa para ele. Silvério, obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Obrigado por passar para a gente tantas informações sinceras e verdadeiras, porque isso é que constitui o documento que nós estamos querendo deixar para a posteridade. Foi muito bom conversar com você e revê-lo depois de um bom tempo que cada um estava trancado em sua própria casa. Tá certo, Malhoca. Foi um prazer muito grande falar com você. Você me conhece e você sabe perfeitamente que não tem mentira, não tem charme, não tem nada.
nas minhas respostas. Eu sou um cara absolutamente cara limpa, eu não tenho medo da verdade, porque eu não devo nada, eu não tenho nenhuma coisa escondida atrás de mim. Eu acho que realmente é isso e eu tenho a obrigação de ser um cara sincero. E, da mesma forma que eu tomei a decisão de parar, porque eu não via condições para ir para lugar nenhum, principalmente com a pandemia ferrando todo mundo por aí, eu posso ter coragem de assumir de novo alguma responsabilidade. Mas, em princípio, tal qual eu não esperava parar, eu não espero voltar. Grande abraço para você, muito obrigado, foi muito bom. Boa sorte para você, que eu sei é um apaixonado pelo rádio e tem muita categoria no rádio. Grande abraço. Muito obrigado, Silvério. Olha, a única coisa que eu posso dizer é o que os jovens de hoje dizem a miúde. Fica a dica. Silvério já deixou claro. Obrigado mais uma vez e a gente volta a se encontrar em breve, se Deus quiser. Até mais. Um abraço. Esse foi José Silvério de Andrade, o nosso querido Zé Silvério, do rádio, do esporte, da transmissão esportiva, da locução e da narração mais empolgante dos últimos tempos. Premiadíssimo, um profissional que todo mundo respeita extremamente, porque ele é sério, ele faz bem feito, e isso é que é importante. Fica mais um documento registrado para a história, porque eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Obrigado a você que ficou com a gente até agora, e em breve voltaremos com mais uma transmissão, com mais uma boa conversa. Até mais.